Olá, mulheres lindas e abençoadas. Você já tentou fugir do propósito do Senhor? Hoje nosso tempo de palavra e oração será sobre isso. Não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. Nós sabemos que tem um homem de Deus aqui na Bíblia chamado Jonas, que Deus deu uma missão para ele ir para uma cidade levar uma mensagem. Mas olha só o que aconteceu. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Se até Jonas tentou fugir do Senhor, tentou não, ele fugiu do Senhor. Imagina quantas vezes nós mesmas, né, já tentamos fugir daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Quando Jonas, ele recebe essa missão, ele até se levanta, ele até se apronta, mas a Bíblia diz que ele vai na direção contrária. Ele faz isso, né? Ele vai para uma outra cidade, ele vai lá levar uma mensagem para outra cidade, mas não foi para outra cidade que Deus o havia enviado. Muitas vezes nós estamos supostamente fazendo ali a obra do Senhor, a gente supostamente está vivendo nosso propósito, mas de fato muitas vezes o que Ele nos mandou fazer, a gente quer fugir, porque nos parece difícil, nos parece complicado. A mensagem que Jonas levava era para uma cidade muito difícil, era uma mensagem muito difícil para uma cidade muito difícil. E aqui Jonas entra com várias questões em seu coração a ponto de ele desistir do que Deus havia falado para ele e ele estava indo em direção contrária ao que Deus havia falado. Muitas vezes nós estamos assim, numa direção contrária, e uma direção contrária significa desobediência. Então que de fato, eu sei que muitas vezes a gente está ali, né, ouvindo o Senhor, nós sabemos a direção que Ele está nos dando, nós sabemos o que deve ser feito, mas estamos de fato indo na direção contrária. Porque aquilo que o Senhor está nos falando nos parece difícil, nos parece pesado, às vezes estamos ali sofrendo e tudo isso faz parte da missão. Não é porque Deus nos deu um propósito que o propósito vai ser fácil. Não é porque Deus nos deu um propósito que aquilo que a gente vai fazer vai ser o tempo inteiro ser feito com alegria, não muitas vezes vai ser feito no choro, na renúncia, no jejum, na oração, porque às vezes Deus nos dá realmente missões, gente, desafiadoras, missões difíceis. E essas missões desafiadoras, difíceis, que parecem pesadas para nós, a gente olha e diz assim: Deus, eu não vou conseguir. E aí entra o medo, entra a insegurança, né? Entram várias questões no nosso coração que nos faz querer desistir. Você já tentou fugir? Você já olhou para a situação e disse: ai Deus, isso não é para mim? De verdade, na vida real, acho que todas nós já sentimos isso, né? Aquele momento que você quer fugir, que você quer desistir, que você diz assim: ai Senhor, me deixa aqui quietinha, me deixa aqui no meu canto, porque isso parece tão grande, tão pesado, tão difícil. Quantas vezes eu já me vi como Jonas, né? Querendo ir na direção contrária, dizendo: ai Senhor, porque o Senhor está me mandando para lá, mas é porque parece que para lá, para o outro lado, é mais fácil. E a gente tem uma tendência a fugir do nosso desconforto, né? A gente tem uma tendência de ir para o lugar que é mais fácil, que é mais confortável. Mas será que o lugar desconfortável não é o seu lugar? Será que esse desconforto que você está sentindo hoje não é exatamente o lugar que Deus quer que você esteja? Porque esse lugar desconfortável está fazendo você crescer. E não importa o que você esteja passando hoje, se você está obedecendo a Deus, fique tranquila, porque o fruto da obediência, ele é poderoso demais. Não saia deste lugar chamado obediência, custe o que custar. Escreva aí nos comentários, hoje nós vamos orar especificamente sobre isso. Senhor, eu quero te obedecer, eu não vou fugir dos propósitos do Senhor. Eu sou tua filha, Deus, eu estou aqui. Eu posso estar chorando, sofrendo, mas eu vou te obedecer, porque eu sei que o fruto da obediência, ele é poderoso. Vamos orar sobre isso então? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. Pai, diante da tua palavra, lendo aqui a história de Jonas, sabemos, Deus, o desfecho dessa história, que não adianta, Senhor, a gente ir numa direção contrária. Não adianta a gente desistir do nosso propósito. O Senhor vai nos pegar no meio do caminho. Assim como Jonas foi lançado ao mar, ele foi parar na barriga de um grande peixe. Nós sabemos que tudo isso, Senhor, era um propósito para trazer Jonas de volta para o seu propósito.
Muitas vezes a gente está como Jonas, dentro da barriga de um peixe. A gente está num lugar totalmente, Senhor, inapropriado. A gente está ali sofrendo. E nós sabemos que esse sofrimento muitas vezes é fruto do fato de termos desistido daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Não queremos mais fugir. Fala assim, Senhor, eu não quero mais fugir. Eu quero obedecer ao Senhor, mesmo que a obediência seja muito custosa. Mesmo que a obediência exija tudo de mim. Deus, eu quero te obedecer, porque eu te amo, Senhor, e eu sei que o fruto da obediência é poderoso, assim como o fruto da desobediência é desastroso. Muitas vezes a desobediência parece o caminho mais fácil, mais tranquilo, a direção contrária parece o mais certo a se fazer. Mas, Senhor, isso não vai me levar para lugar nenhum. Me faça voltar para o centro da tua vontade. Ore e peça ao Senhor, Senhor, me faça voltar para o centro da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos por essa palavra tão poderosa. Hoje o Senhor te traz de volta. Se você estava aí pelas margens, o Senhor te traz de volta para o centro da vontade dele. Que essa palavra realmente venha marcar a sua vida para um tempo que você volte a obedecer ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se você chegou aqui pela primeira vez e é nova no nosso canal, que você possa ir ali, se inscrever, para que o Senhor possa realmente continuar te abençoando, porque todos os dias nós temos aqui um tempo de palavra e oração e eu quero você aqui juntinha com a gente todos os dias.